Então, Galo, morar fora do Brasil é o desejo de muitos brasileiros. No entanto, não podemos ser irresponsáveis em falar que é algo fácil. Fala para nós quais são as etapas, os passos para quem quer fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado fora do Brasil. O que vem antes, durante e depois desse processo? Fala um pouco mais sobre esse tema, justamente para aqueles que estão desejando fazer isso. A pessoa mesmo, os seus filhos, quer mandar um filho, uma filha para estudar fora. Então, quais são esses passos? Pronto, vamos falar um pouco agora da parte mais técnica de como é que você pode fazer para morar fora, independente da situação financeira que você tem, da idade que você tem também. Mas antes de começar, eu queria deixar uma coisa muito clara. Não é fácil realmente morar fora, mas é factível para todo mundo. Isso é bem possível, tem muitas situações, muitas oportunidades que as pessoas não sabem, não conhecem ou não pesquisam o suficiente. Então, se você não tiver iniciativa de pesquisar por conta própria, você realmente nunca vai conseguir morar fora. Você precisa correr atrás. O que a gente está tentando fazer aqui é dar a primeira dica, o primeiro passo para que você possa começar a procurar. Então vamos lá, imagina que você está com 15, 16 anos no high school, na escola, no ensino médio, querendo começar a fazer um projeto para morar fora. É possível? É. Normalmente isso é uma iniciativa que vem dos pais nessa idade, e esses programas eles são feitos em parceria não, no intercâmbio durante o seu ensino médio, onde você vai estudar por um período de 6 meses, por exemplo, numa escola num outro país. E eu não tenho muita propriedade para falar desse tipo de programa, porque eu nunca fiz, mas eu conheci algumas pessoas morando fora que estavam fazendo isso. Normalmente, o que envolve nesse tipo de projeto é o pai e a mãe escolherem universidades que aceitam estrangeiros, e a maioria aceita. A maioria tem a maioria das escolas boas, universidades não, desculpa, escola de ensino médio, a maioria das escolas de ensino médio com alguma estrutura fora do país, elas aceitam intercambistas, mas o pai ou a mãe vai ter que arcar com a despesa do ano letivo da escola. Então ele vai ter que pagar aquele preço que seja para 6 meses de estudo. E além disso, normalmente nessa idade, os pais enviam os filhos para morarem em casa de família. Então eles vão ter que pagar para ter uma família acolhendo os filhos durante aquele período. Então realmente isso envolve uma condição financeira um pouco melhor, na maioria dos casos, mas é factível. Depois dessa opção, eu queria falar de duas outras situações que existem, que são para qualquer pessoa, independente de condição financeira e idade, sendo que a maioria dos casos que fazem esse tipo de programa que eu vou falar agora começam com 17 ou 18 anos. O primeiro é o chamado Work and Travel. É muito comum nos Estados Unidos esse programa, mas tem outros países também. E ele é justamente a ideia de você vir para um país por 3 meses para trabalhar em algum lugar, já pré-organizado antes. Isso normalmente é feito por agências de viagem. Hoje em dia eu não conheço mais as agências de viagem que fazem esse programa, mas na época que eu fui para Londres, eu cheguei a pesquisar. Eu me lembro que tinha a IE, por exemplo, que fazia, não quero fazer propaganda aqui de nenhuma empresa específica, mas que fazia esse tipo de projeto. E você ia por 3 meses, você preparava um application, um currículo, uma descrição do que você sabe fazer, do que você gostaria de fazer, do seu nível de inglês também. E nesse projeto, você enviava, a empresa de intercâmbio, a agência de intercâmbio enviava para diversas universidades, diversos locais de trabalho para que essas pessoas pudessem trabalhar. Isso incluía muito hotel, incluía muita estação de esqui, e a pessoa ia durante o período de verão no Brasil, inverno aqui, para poder fazer um período de 3 meses. Então a gente teria 3 meses de férias no Brasil e durante esse período de verão, e você viria para um país trabalhar em um local, por exemplo, a estação de esqui. Eu acho isso uma oportunidade muito sensacional e muito viável para qualquer pessoa que possa ter um básico de inglês, porque você aprende inglês lá falando também. E é um esquema bom que você já vem com um salário. Então é muito mais fácil de você conseguir pelo menos arcar com grande parte da despesa quando você já está aqui. Eu não sei exatamente hoje como está esse tipo de programa, mas eu sei que ainda é muito factível e é uma opção muito boa. Uma segunda opção também que eu não fiz ao longo desses meus anos viajando, mas que eu conheci muita gente fazendo, é o chamado Au Pair. Se escreve AU, espaço, PAIR, P-A-I-R. E esse tipo de programa é um programa em que as pessoas vêm para uma casa de família
que recebe um apoio do governo local para receber esse tipo de pessoas. E essas pessoas vêm para cá para trabalhar cuidando das crianças, por exemplo, dessa família e recebendo uma acomodação e refeições. Por um período que pode ser de 3 meses, 6 meses, até mais, acho que pode chegar até 24 meses dessa forma. Essa é uma excelente oportunidade para quem principalmente não está querendo vir para estudar necessariamente, está querendo vir para conhecer primeiro, para fazer uma primeira oportunidade, ou porque não tem uma base de estudo que permita fazer essa viagem imediatamente, já direto para um estudo fora, ou não tem condições financeiras de arcar com a escola de inglês por 6 meses, por um ano antes. Então a pessoa vem nesse programa, fica cuidando da criança de uma família por 3 meses, 6 meses, mas estando com essa família, ela começa a aprender a língua, ela começa a aprender a cultura, começa a conhecer as oportunidades e honestamente abre a cabeça para o mundo. Foi exatamente o que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Eu abri minha cabeça e falei, eu vou morar fora do país novamente. Então, eu acho que uma primeira oportunidade, quando está com 17, 18, 19 anos, em transições entre vestibular, ou não sabe exatamente qual carreira vai fazer, ou acabou de entrar na faculdade e quer fazer um período assim fora, eu acho um momento muito bom para fazer esse tipo de programa. Também, aqui como eu falei, é só uma sugestão, cabe a cada um pesquisar quais são as opções que existem de fato hoje em dia pelo mundo. Aí, depois desse momento, começa a entrar as opções mais especializadas, entre a graduação e pós-graduação. Na minha opinião, a pessoa que está fazendo uma graduação no Brasil, eu acho muito importante os 2 primeiros anos a pessoa estar completamente envolvida com as diversas oportunidades que existem na graduação no Brasil, seja associações, seja empresa júnior, seja iniciativas de estudantis, seja centro acadêmico. Isso conta muito pós-universidade em processos seletivos e também conta muito para aplicar para fora do país. Esse tipo de experiência ele é padrão aqui fora. As pessoas todas nas universidades se envolvem nessas atividades e eles se vendem como pessoas que se envolveram muito nessas atividades. Então é muito importante que você tenha esse tipo de experiência nos primeiros anos da sua universidade. Um primeiro ano como voluntário em alguma associação, um segundo ano em algum cargo de liderança, e aí no terceiro ano você entra para fazer um projeto para fora do país. Ou, se você ainda não está com condições financeiras para fazer um projeto para fora do país, você faz um ano de estágio trabalhando e juntando uma graninha para poder fazer o próximo ano. E aí, na graduação, existe a possibilidade de fazer o Work and Travel, existe a possibilidade de fazer a mesma coisa que eu fiz para Inglaterra, que foi fazer uma viagem com visto de estudo e trabalho, pagando o curso de inglês. Eu acho que para a Inglaterra hoje não pode mais, mas como eu falei, eu acho que Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, ainda tem possivelmente muitos outros países ainda aceitam vistos desse formato, onde você trabalha por 20 horas e você estuda e trabalha por 20 horas. Então, se você conseguir juntar durante um ano ali de estágio uma graninha mais para pagar o curso de inglês pelo menos, você pode fazer esse projeto e vir no 4º ano da sua graduação e depois você volta para o Brasil para completar com o estágio e completar a graduação. E o que eu conheço um pouco mais, e aí eu posso falar com um pouco mais de detalhes, são os processos de pós-graduação, seja para mestrado ou para doutorado. E aí tem uma separação importante. No mestrado, existem os mestrados de engenharia, os mestrados normais, existe o MBA. Os mestrados de engenharia ou de administração, outros cursos, mas que são mestrados que não são como o MBA, eles normalmente, eu posso falar aqui com países que são de língua inglesa ou que tem cursos oferecidos em língua inglesa, como aqui na França, como eu estou na França, mas estou na universidade que é ensinado em inglês o curso. Eles pedem para você fazer um mestrado normalmente uma prova chamada GRE. Essa é uma prova de inglês e matemática, e ela é uma prova usada muito internacionalmente para a seleção de estudantes de pós-graduação. Junto com ela, você vai ter que ter uma prova de proficiência da língua, normalmente o TOEFL ou o IELTS. Até hoje eu não sei, acho que é IELTS a pronúncia correta. Então, eu fiz o TOEFL na minha época, então eu não fiz a segunda prova, mas eu cheguei a fazer o GRE 2 vezes e fiz o TOEFL também uma vez. São provas de matemática simples, matemática de ensino médio, não precisa de nada de graduação superior, você não vai cair nada de derivada, de integral, nada do tipo, é matemática de ensino médio de 2º grau, mas realmente é uma matemática lógica, você realmente precisa responder
aquelas questões, você precisa ter uma base de matemática razoável. E para esse GRE você precisa de uma base de inglês um pouco melhor, porque o GRE ele utiliza um inglês um pouco mais arcaico, ele usa realmente um modelo de prova que demanda um pouco mais do seu inglês. Então vamos lá, voltando. Se você quer fazer um mestrado fora por um programa que seja separado de MBA ou de doutorado, ele pode ter um mestrado organizado pela universidade, onde você vai fazer a sua aplicação usando essas provas que eu acabei de falar, ou você pode fazer um mestrado entrando em contato com professores que trabalham numa área que te interessa e se oferecendo para ser um assistente de pesquisa desse professor. E aí você vai mandar um pouco seu currículo, você vai mandar por e-mail, conversar com ele por e-mail, e se o professor te aceitar ou te falar que ele tem uma oportunidade, ele vai dizer para você, vai lá, faz essa prova, tira pelo menos o mínimo que a universidade te pede para você entrar nessa graduação, nessa pós-graduação, e volta para cá que eu faço essa papelada para você vir fazer doutorado ou mestrado aqui comigo como assistente. Então, nos Estados Unidos eu conheci muita gente que estava fazendo mestrado lá nesse tipo de programa. Eles não fizeram nenhum processo seletivo organizado, estruturado, mas eles entraram em contato com professores que trabalhavam num tema que interessavam a eles e fizeram a prova depois de fazer o contato com o professor e o professor dizer para eles, olha, a gente tem interesse, o salário que a gente vai pagar aqui como assistente é esse, normalmente dá para você viver tranquilamente, sem regalismo, dá para viver ok, e você segue e você vem para cá. É claro que existem algumas universidades que fazem um processo de mestrado organizado, estruturado, unificado. E aí você tem que fazer um processo de application separado, específico para cada um. Tá? Só que quando você tem um mestrado organizado, estruturado, como por exemplo um MBA, é mais difícil que você consiga ter uma bolsa de assistente inicial, já de cara. Esses processos unificados, eles normalmente eles recrutam muitos alunos. Então, eles não são estruturados para te dar uma bolsa. Pelo contrário, a maioria das universidades aqui na Europa e nos Estados Unidos, elas são sustentadas financeiramente pelos mestrados organizados, estruturados, que você faz um application e que tem valores altíssimos para se pagar. Então, um MBA ou um mestrado que seja estruturado, quando eu falo estruturado, só para deixar claro, eu quero falar de processo de seleção feito em massa para muita gente entrar ao mesmo tempo em uma turma fechada, uma turma grande. Eles envolvem um processo que não te dá uma bolsa garantida. Então, se você por acaso quiser uma bolsa, você pode aplicar tanto no seu próprio país, como uma bolsa do CNPq ou da CAPES, depois que você já foi aprovado para o mestrado, como você também pode aplicar para algumas fundações ou algumas bolsas que existem no próprio país que você está aplicando. No Brasil, existe a Fundação Estudar, Fundação Lingua Yang, eu esqueci agora o nome dela, que também dá bolsas, dá auxílio, dá suporte financeiro para quem está indo morar fora para fazer um mestrado. Mas existem bolsas internacionais que você pode aplicar também. No mestrado organizado, estruturado, geral, você normalmente precisa do GRE e do TOEFL ou do IELTS. Se for para MBA ou para mestrados em administração, você precisa de uma outra prova no lugar do GRE, que é uma prova chamada GMAT, G-M-A-T. Também uma prova de matemática em inglês, ela é um pouco mais lógica do que o GRE, o inglês é um pouco mais abaixo do nível, mas a matemática é mais difícil, na minha opinião. Mas ela é uma prova muito mais voltada para as escolas de administração. Se você vai fazer um mestrado em management ou se vai fazer um MBA, é mais importante você ter esse GMAT do que ter o GRE, que é a outra prova. O GRE é mais para mestrados gerais, o GMAT para mestrados ou MBA em administração. MBA é em administração, mas os outros mestrados em administração também utilizam o GMAT. Essa foi a prova que eu fiz e ele também é válida para doutorados em administração. Então, esses são os processos de mestrados. Os processos para doutorado, eles são diferentes. Eles usam também seleções usando o GRE, o GMAT e o TOEFL. Depende do país que você está aplicando e depende da área que você está aplicando. Normalmente, para administração, vai usar mais o GMAT, em outras áreas vai usar o GRE. E a vantagem dos doutorados é que eles te permitem, em geral, esses doutorados estruturados que também fazem processos seletivos em macro escala,
eles já são associados com uma bolsa de estudo vinculado ao programa. Então, foi por isso que eu escolhi fazer esse programa aqui. Ele já tinha uma bolsa pública divulgada, paga pela universidade, para que você viesse para cá e estudar. Qual é o interesse da universidade em fazer isso? Ela tem interesse que você vá fazer a pesquisa e publique artigos usando o nome da universidade. E isso dá reconhecimento para aquela universidade. Então, as grandes universidades do mundo, elas têm esses programas com a intenção de ter renome no universo acadêmico. Agora, o que é importante definir no doutorado? Se você quer fazer um doutorado acadêmico ou um doutorado profissional. O doutorado acadêmico, como eu fiz, como eu estou fazendo agora, na área de gestão, ele é estruturado, ele é feito em processos seletivos agrupados nos Estados Unidos ou na Europa, por cada universidade organiza seu próprio programa, mas ele é feito de maneira pública, então você vê a oferta, o anúncio. Normalmente ele acontece no período entre setembro e dezembro, é o melhor período para você aplicar, tanto para MBA quanto para doutorado, e você faz o processo de aplicação e você é aprovado normalmente em torno de fevereiro ou março do ano seguinte, para começar o estudo em setembro do ano seguinte. Então realmente existe um período de planejamento. Se você quer fazer um doutorado fora, você tem que começar a fazer as provas antes do setembro do ano que você vai começar. Então vamos dizer que você começa a fazer as provas em torno de maio ou junho desse ano agora, você começa a se preparar a fazer as provas, você recebe as notas das suas provas, você sabe quais são as médias que você precisa ter para você aplicar para essa universidade. Isso é fácil de se encontrar online. Se você não tirar nota boa, você pode refazer as provas. Claro que envolve um custo em fazer essas provas, mas depois você tem um processo de fazer seu ficheário de documentos da sua aplicação. E nesse fichário você vai ter uma carta de motivação, você vai ter carta de recomendação dos professores da sua universidade, você vai ter as provas que você fez, e você vai explicar nessas cartas de motivação por que você quer ir para aquela universidade, com quem você gostaria de trabalhar, e depois que você passa da primeira fase de seleção, você é convidado para algumas entrevistas. Então, eu apliquei para 10 universidades nesse período que eu estava fazendo, e eu cheguei a fazer 3 entrevistas, as 2 primeiras, e logo depois eu fiz a da ESSEC, que é a universidade que eu estou fazendo aqui na França. E aí poucos dias após eu fazer a entrevista da ESSEC, eu recebi a oferta deles para poder fazer o doutorado, e eu acabei optando por nem tentar as outras. Eu gostei muito do programa da ESSEC, era o que eu queria fazer, e eu já aceitei logo de cara e mandei um e-mail para todas as outras universidades falando que eu estava saindo do processo delas para poder aceitar, porque eu tinha aceitado uma outra oferta já. E isso é como funciona pro management. Para outras áreas, como engenharia e outros cursos, o doutorado ele pode ser estruturado como esse de management, mas ele é mais comum que também seja feito em contato com os professores. Então você pode entrar em contato com o professor numa área que te interessa, falar que você tem um mestrado no seu país e você quer fazer um doutorado. Eu não tinha mestrado no Brasil, isso é importante dizer. Para doutorado em management, não é necessário ter um mestrado antes. Se você segue um modelo americano. O modelo americano você não precisa ter um master's antes de fazer o doutorado, o PhD. Mas em alguns programas, como o que eu estou, durante o programa você recebe um título de mestre, mesmo se você já tiver um outro título de mestre antes. Tá? Então, você pode pular essa etapa, como eu fiz. Eu saí da graduação, trabalhei 2 anos em consultoria e fui direto para o doutorado. Recebi um título de mestre aqui ano passado, no final do meu 2º ano do programa, mas eu apliquei e fiz um processo direto para doutorado, já com bolsa desde o primeiro momento. E o doutorado que eu estou fazendo aqui, ele é muito curioso porque ele tem 2 anos de cursos focado em aulas, intensivo em aulas, para você se preparar para uma vida acadêmica em pesquisa. E depois desses 2 anos de cursos, você faz um ano de preparação do projeto de pesquisa, e depois apresenta o projeto de pesquisa e 2 anos para concluir esse projeto. E mesmo no período de cursos, onde eu praticamente não fazia pesquisa nenhuma, eu era pago o salário integral da bolsa daqui, pela universidade daqui, que também toma conta de todo o processo de visto após você ser aprovado. Só concluindo, como eu falei, para outras matérias, outras áreas, às vezes não é tão organizado, tão estruturado assim o processo.
mas é muito factível que você entre em contato com o professor e que tem um tema que te interesse, e aí você fala que você já começou. É mais importante você ter um pouco de background de pesquisa na sua graduação ou como mestrado, onde você fez um projeto de pesquisa acadêmica durante a graduação ou algo do tipo, numa área que te interesse, e você fale para ele por que que você vai contribuir com aquele projeto. E se tiver afinidade entre você e o professor, é meio caminho andado para conseguir o projeto. Eu não posso falar muito mais sobre esse tipo de etapa, porque não foi como eu fiz, mas como eu falei, eu conheci muita gente que está fazendo doutorados que começaram dessa maneira, tá? Valeu, Aldo. Vamos para a próxima.